notícia do Copom sobre o aumento dos juros básicos da economia não foi vista com bons olhos pelas entidades de classe. Eu conversei com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos, Antônio Silvan, que se mostrou preocupado com a decisão do Banco Central. O NGT Notícias está hoje no Congresso da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo e nós conversamos com o presidente da Confederação dos Trabalhadores Químicos, Antônio Silvan. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, graças a Deus, e agradecer a participação de vocês e a cobertura desse importante evento para o ramo químico. Silvan, além de falarmos sobre o Congresso, eu queria que você citasse o momento econômico do país. O país está crescendo, mas o Copom, agora nessa semana, decidiu por uma taxa de juros de 10,75% ao ano. Isso atrapalha o crescimento do país? Sem dúvida nenhuma, dificulta, né? Primeiro porque nós somos um país onde nós temos um déficit, tanto os municípios, estados e a própria União. E cada vez que a Selic aumenta, a dívida pública ela acompanha. Primeiro passo. Consequentemente, nós temos mais dificuldades para fazer aquilo que a nossa população, que o nosso povo necessita. Mais dinheiro para os juros, menos dinheiro para os investimentos. Segundo, no que diz respeito à economia. O que é importante a gente observar é que temos que incrementar a oferta de recursos, de produtos, porque aí sim nós vamos ter uma inflação reduzida ou mantida nos patamares que estão. Não dá para nós ficarmos num pensamento, no discurso e numa retórica de que nós temos que aumentar os juros para que efetivamente se contenha o consumo e se mantenha a inflação sob um controle. Outra coisa que a gente precisa registrar é que diretamente a taxa Selic e os juros praticados no mercado não tem uma relação imediata. A Selic aumentando impacta sim nos investimentos, na geração de novas oportunidades. No mercado, o que precisava era o governo efetivamente fazer com que os juros praticados fosse a Selic. Então, a realidade do consumo ela é bem diferente do que aquilo que está sendo dito. O que nós podemos e deveríamos fazer para poder você minimizar a situação do trabalhador, tá certo? Era fazer uma fiscalização mais rigorosa dentro do sistema financeiro. É um absurdo você pagar hoje acima de 10% nos juros quando da impossibilidade de quitação da dívida de um cartão de crédito. Então, está fora da realidade. Tá? Agora, aumentar os juros, aumentar a Selic, ela só prejudica o desenvolvimento do país. E, presidente, e quanto à questão do emprego no país? Agora o IBGE divulgou a relação aí do desemprego, pela primeira vez a taxa caiu. E você acha que agora é o momento realmente de novas contratações, o país crescendo, você enxerga isso? Correto, nós estamos vivendo um momento de busca, certo, de mão de obra no mercado de trabalho em todos os aspectos. Nós estamos tendo um avanço em diversos setores da economia. Você percebe que desde os bens de consumo até máquinas, equipamentos, a própria produção alimentícia, a própria produção de eletroeletrônicos, ela tem crescido de acordo com a possibilidade, com a entrada no consumo de uma parte da nossa sociedade que não conseguia sequer se alimentar. Hoje você percebe famílias, tá certo, que conseguem o básico da alimentação e conseguem atender as demandas dos seus filhos, tá certo, por outros alimentos que talvez não sejam tão nutritivos, mas que as crianças gostam, tá certo? Agora, as guloseimas, né? Agora, na realidade, o que nós precisamos observar é a qualidade desse emprego que está sendo gerado. Essa é a grande luta do movimento sindical, é a luta da nossa confederação a nível nacional. Eu tenho verificado uma disparidade muito grande entre o trabalho nos grandes centros e o trabalho em regiões do nosso país. Nós temos hoje regiões do país que ainda o trabalhador ultrapassa o limite das 44 horas semanais sem ter a sua compensação financeira, que é o pagamento das horas extraordinárias. Tá? Nós estamos hoje andando em regiões do país onde estamos organizando sindicatos em municípios que não tinham organização no nosso segmento local. Então tem sido uma tarefa muito grande. Agora, é positivo sim a oportunidade. Outra coisa que tem que caminhar paralelo a esse crescimento é a qualificação da nossa mão de obra. E o governo não pode retirar recursos da qualificação, como fez neste ano. O governo Lula tem feito muitas coisas boas,
mas cometeu um erro enorme em reduzir os recursos que são voltados para a qualificação de mão de obra. Outra coisa, nós temos que olhar a qualificação como um todo, não podemos olhar a qualificação profissional só nos grandes centros. Nós não podemos ficar refém aonde tem unidades do Sistema S. O Sistema S tem recebido muito recurso, porque sai da folha de pagamento e não tem retornado da forma como deveria na qualificação da mão de obra, porque tem muitas regiões do país que eles sequer estão presentes. Então o governo tem que ter uma seriedade nessa discussão, tem que fazer uma discussão de recursos de qualificação, inclusive trazer para dentro dessa discussão os valores que são arrecadados no Sistema S, tá? Para ser socializado, para que se possa levar essa oportunidade para a mão de obra que está em qualquer canto do nosso país. Presidente, queria muito agradecer a sua entrevista. Muito obrigado.